Vamos lá, o João Guilherme falou que ele fez a transição do Rádio Carioca para o Rádio Paulista e até eu acho interessante porque são duas escolas muito diferentes, são as melhores do Brasil, mas são duas escolas muito diferentes, né? Esses dois malucos aqui, eles são numa escola que fala 3.000 palavras por minuto, fica correndo para descrever tudo o que acontece. O Carioca já é mais pausado, já é mais poético, e você sai desse ritmo e o Gaúcho é mais cantado. É só 800 palavras por minuto. Mas aí você sai de um estilo e vem para outro completamente diferente, João. Como que é essa diferença? Se você percebeu isso, né? Mas como que você lidou com essa diferença? O Pedro Luiz, né, quando me contratou, um dos maiores de todos os tempos da comunicação esportiva do Brasil, Pedro Luiz Pauliello, ele me falou isso e eu fiquei muito lisonjeado na época. Ele falou: olha, João, você é um narrador carioca, mas que você tem um estilo paulista. Eu falei: caramba, mas isso aí... E por que eu tenho esse estilo paulista, mesmo sendo carioca? Porque o meu pai, ele mudou a minha vida quando eu tinha 10 anos. Ele me deu um presente, que era um rádio, motorrádio de ondas curtas. E eu sempre fui apaixonado por rádio, influenciado pela minha mãe e pelo meu pai, que eram radiomaníacos. Na minha casa, em cada cômodo tinha um aparelho de rádio, e eu ficava ouvindo rádio desde que eu me entendo por gente, né? E me apaixonando por aquela caixinha mágica, com som, com música, com conversa, com emoções, com narrações, com tudo aquilo que o rádio proporciona. E aí, quando meu pai me deu esse presente, eu comecei ali a forçar, né? E comecei a passear pelas ondas do rádio, e aí encontrei Osmar Santos, Fiore Giliotti, José Silvério, Oswaldo Maciel, Reinaldo Costa, Vanderlei Ribeiro, Luiz Roberto, Nilson César. E aí eu fiquei ouvindo essa galera. Eu falei: olha, rapaz, eu gosto do jeito que esses caras transmitem. Olha lá que legal, eles são mais rápidos, mais acelerados, né? E aí, ao mesmo tempo, eu ouvia, onde eu morava, no Rio de Janeiro, monstros sagrados como Valdir Amaral, como Jorge Cury, como Dualcei Camargo, como José Carlos Araújo. Aí, nessas minhas viagens radiofônicas, eu ia para Belo Horizonte e ouvia Vilibaldo Alves, J. Júnior, Vili Gonze, Alberto Rodrigues. Aí ia lá para o Rio Grande do Sul e ouvia Haroldo de Souza, Armindo Ranzolin. Aí ficava viajando e fui assimilando tudo isso, e ouvindo e me encantando. E falei: cara, olha que coisa legal, cada lugar tem o seu jeito de transmitir. E aquilo tudo me ensinou muito, né? E aí eu era um narrador realmente do Rio, comecei minha carreira no Rio, sou do Rio de Janeiro, mas eu tinha muito dessas influências externas, e isso é uma coisa diferente no meu início da carreira, e que eu acho que me acompanha até hoje. Mesmo sendo um narrador de televisão há muito tempo, eu tenho muitos traços de rádio, né, e de todos esses locais aí. Então isso foi maravilhoso na minha vida. Mas é isso mesmo, para você se tornar um grande narrador, você tem que pegar um pouquinho de cada um e de cada estado. Não, ele citou alguns caras no Rio aí. Pô, o Garotinho. Mas o Garotinho é meu irmão, gosto muito dele. O Garotinho é um fenômeno. Zé Carlos Araújo. Ele é fenomenal. Luiz Penido. O Dualcei narrava uma barbaridade. Dualcei Bueno de Camargo, na Super Tupi. Eu ficava ouvindo ele e o Ronaldo Castro na Tupi. Exato. Meu Deus, que dupla. Dualcei Bueno de Camargo e Ronaldo Castro. O Ranzolin lá no Rio Grande do Sul. O pessoal lá de Belo Horizonte, São Paulo, você esqueceu de citar, para mim, um dos maiores narradores de todos os tempos, chamado Haroldo Fernandes. Haroldo Fernandes. Eu confesso que eu não ouvi. Na minha época, já o Haroldo já não estava mais em atividade, mais sei do nome, da qualidade dele. Eu acho que seu pai batizou você com uns 10 anos de idade, né? Registrou, né? Ele me deu o rádio em 1981. Então, o Haroldo era da Tupi, rapaz. Era a equipe Tupi, que era a grande audiência de São Paulo. A Super Tupi 1040, Lucas Neto. Que virou Rádio Capital.
Lucas Neto, Haroldo Fernandes, meu Deus do céu, o Haroldo narrava futebol como poucos. O homem da camisa 10, meu Deus, o que ele narrava. Então, é isso mesmo. Grandes nomes, né? Flávio Araújo, que foi um locutor polivalente fantástico, né? Narrava boxe como ninguém, as lutas do Éder Joffre. Isso mesmo. Então, assim, grandes nomes, né? E Nilson, isso aí é muito legal, é muito bacana, né? Depois você foi fazer moleza na televisão, quer narrar na TV. Isso é moleza. Rapaz, é bem diferente, sabe? É bem diferente. Eu acho assim, Nilson, não é mole, não é moleza, mas é diferente. Eu acho que no rádio, o próprio Caio falou aí, vocês falam 3.000 palavras por minuto, né? O desgaste físico numa transmissão de rádio, ela é muito maior, porque o narrador ele tem que falar muito mais, porque ele tem que descrever, ele tem que pintar um quadro, né? Uma vez o grande César Rizzo, que você conheceu muito bem. Muito bem. Grande narrador, também um dos maiores da história do rádio, que foi meu mestre, ele me falou: João Guilherme, o narrador de rádio, ele pinta um quadro, ele faz a imagem na cabeça do torcedor, ele diz onde a bola está, com quem está, qual é o time, onde está atacando, em que setor do campo. Então isso tudo o cara vai falando muito, né? E fala num ritmo muito forte e praticamente sem parar, né? Só bebe aquela aguinha quando o repórter atrás do gol entra, ou quando o plantão ou o comentarista vai fazer uma intervenção. E na televisão já é bem diferente, porque o narrador, ele é um complemento da imagem. Como o telespectador vê o campo, o narrador não precisa dizer onde o cara está. O fulano está na ponta direita. O cara está vendo, né? Mas ele tem que falar o nome do jogador que está com a bola. Pegou a bola, Nilson César, né? E aí o narrador fala menos, mas ele tem muitos outros detalhes para se preocupar, como, por exemplo, o retorno. Ele tem 2 monitores, um retorno com o tempo real da transmissão e outro retorno que tem um delay, um atraso, mas é aquele sinal que vai para o ar, e ele tem que ficar atento ali, porque tudo que aparece naquela imagem ele tem que registrar, ele tem que trazer uma informação, ele tem que falar. O narrador da televisão, tem muita gente falando no ouvido dele, tem o coordenador que está no caminhão, na externa, o coordenador que está no estúdio, que vão passando as orientações. Ele tem que ir dividindo ali a fatia do bolo, passando para o comentarista, para o repórter. Ele tem as chamadas, ele tem os tempos foguete, que ele tem que fazer aquele anúncio que entra um comercial, né? Normalmente quando a bola é chutada para longe, aí o cara vai e manda. Então o narrador de televisão, e agora a gente pode colocar como de streaming também, né? Ele tem muito mais coisa para se preocupar. Então ele sai com a cabeça cheia da transmissão. O desgaste do narrador de rádio é um desgaste mais físico, porque o narrador de rádio, ele segura a transmissão sem o apoio da imagem, então ele é muito mais exigido, né, em termos vocais, tem que falar e prender o público. Agora, são 2 experiências realmente diferentes, porém fascinantes. Mas eu levo muita coisa do rádio para a televisão. E se você reparar, Nilson, a maioria absoluta dos grandes narradores de televisão, Fausto e Caio também, os grandes narradores de televisão, a maioria absoluta veio do rádio. É isso aí, sem dúvida, é verdade. Eles começaram no rádio. O rádio é a grande escola da comunicação, e depois, quando há essa transição, que foi o meu caso, acontece uma adaptação na linguagem, no formato de se transmitir. E o grande narrador de rádio não dá certo na televisão. É uma coisa incrível. Eu vou te falar. Osmar Santos, para mim, foi o maior de todos no rádio. Concordo plenamente. O maior de todos. Não deu certo na TV. Não adianta você esperar o Osmar do rádio na TV, porque não tinha nada a ver. O Osmar foi, na minha opinião, no rádio, da televisão, foi nota 6,5, 7 no máximo. Luciano do Vale foi terceiro ou quarto narrador de rádio. O Luciano, para mim, que junto com o Galvão, são os 2 melhores da história da televisão brasileira. O Galvão
Era fraquíssimo no rádio, na Rádio Gazeta. Olha o que ele aconteceu na televisão. Então, ele não era nem narrador, o Galvão, né? Ele era comentarista, se eu não estou enganado. Comentarista. Uma época o Silvério, que pra mim tá entre os top do rádio, da história do rádio, o Silvério se meteu a fazer televisão, foi uma vergonha, foi fraco na televisão. Foi fraco, fraco que eu digo a nota 6, 6,5. Então, quer dizer, o narrador top de rádio, o Fiore nunca se aventurou. O Fiore nunca se aventurou à televisão. Porque o narrador top no rádio não dá certo na televisão. É uma coisa incrível isso. Rapaz, você sabe que você está falando uma coisa, o Nilson, Fausto e Caio, que está aguçando em mim uma vontade que eu tenho há muito tempo, sabe, Nilson? Então você vai. Porque é o seguinte, eu fiz essa migração do rádio para a TV ainda muito novo no rádio. Quando eu comecei em rádio foi em 1988. Quando eu fui para a TV foi em 1997. Então em rádio eu narrei mesmo 9 anos. E você sabe que dentro de mim, pela paixão que eu tenho no rádio, ficou aquele gostinho de tipo assim, cara, e se eu tivesse seguido no rádio? Como teria sido a minha trajetória, a minha carreira? E é uma coisa que eu ainda penso em realizar um dia. Voltar a narrar em rádio. É um sonho que eu tenho. Eu acho que eu me devo isso, sabe, Nilson e companheiros? É uma coisa que eu interrompi por uma questão de oportunidade, de surgimento de mercado de uma TV fechada, né, que era uma revolução na época, mas é uma coisa que eu tenho vontade, pelo amor que eu sinto no rádio. Quem sabe um dia eu posso voltar aí a narrar em rádio. Ia ser muito legal. Bombando aqui, tá bombando. Fala o nome do povo aqui, com certeza, mas esses bordões que você cria, eu vi aqui até uma moça falando do Toca Música, a Áurea. Toca Música. Áurea Sueli Bosso, boa noite, toca música. Esses bordões também é um negócio meio do rádio, não é, João? Porque assim, se você for observar, tudo o que veio para a televisão surgiu no rádio, né? Com pequenas adaptações, mas a televisão, ela realmente é um rádio com imagem, com as suas adaptações, os seus formatos, as suas técnicas. Então o rádio realmente sempre teve narradores com muitos bordões, mas a televisão também sempre teve, né, narradores com muitos bordões, né? O Nilson vai lembrar, né? Não é da minha época, mas eu vejo muitos vídeos e procuro acompanhar muito o passado para ter uma noção do que foi a história, para absorver conhecimento e planejar o presente e o futuro. Então eu vi muitas transmissões, por exemplo, de Walter Abraão, né, que não falava o nome do Pelé, né, Nilson? Ele falava, era coisa fantástica isso. Ele falava, genial, né? Geraldo Engálvio, ele, sensacional. O Eero Pelé, viu? O Geraldo José de Almeida, né, o pai do Luiz Alfredo, tinha bordões realmente fantásticos na televisão. E depois, com o crescimento, né, das transmissões de televisão, mais para os anos 70, para os anos 80, aí surgiu o fantástico Silvio Luiz, né, com a sua forma completamente diferente, Januário de Oliveira, o próprio Galvão, com muitos bordões e tantos outros, né? Então o bordão é algo muito importante para o narrador, cria uma identidade particular do narrador. O Geraldo não gritava gol. Sabe como é que era o gol do Geraldo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá no placar! Sensacional! Isso é muito bom, isso é muito bom. Claro, o gol o pessoal tava vendo. Genial. O gol tava vendo, o gol ele tava vendo. O Everaldo pegava lá a bola, gauchão Everaldo. Reizinho do parque. Olha o furacão Jair. Nossa, o Geraldo, esqueci, rapaz. Eu tenho 3. Eu esqueci. Galvão Bueno, o Luciano do Vale. Luciano, top. Acima do Galvão, na minha opinião. Concordo. Porque o Luciano, ele consegue dar emoção em bolinha de gude. Jogo de sinuca. Era emocionante com o Luciano do Vale. Não é porque morreu, e o lado empreendedor também, né, meu amigo Nilson? Porque ele era um cara que ele estava no auge da carreira na TV Globo, na Rua Copa de 82, que foi um grande sucesso, embora o Brasil tenha perdido, né, uma transmissão marcante. E ele decidiu partir para o seu próprio negócio. Foi primeiro para a TV Record,
para ajudar a desenvolver o vôlei brasileiro, e depois surgiu o Show do Esporte, que mudou, né, a concepção de transmissão esportiva, foi a introdução do negócio esporte no Brasil. Então, além disso que você está falando, era um cara que narrava sinuca com o Rui Chapéu, o Carne Frito, o Roberto Carlos, de maneira brilhante. Ele fazia a mesma coisa com o futebol americano, com o automobilismo, com o futebol, com o vôlei, com o basquete. Então, ele narrava tudo de maneira exemplar e emocionante. Então, realmente, o Luciano foi impressionante. Impressionante. Para mim é o número 1. Luciano do Vale. Number 1. Aí tem Galvão Bueno. Eu estava esquecendo do Geraldo Zé de Almeida e Silvio Luiz. Esses 4 caras marcaram história. Porque o Silvio, ele mudou completamente, ele bagunçou tudo, né? Porque ele inventou um jeito de narrar futebol em que tudo isso que a gente usa de técnica, né? Não, tem que dizer o nome do fulano, tem que colocar a voz dessa maneira. O Silvio veio e, falando positivamente, claro, ele deu uma anarquizada aí. Ele deu uma bagunçada positiva. Ele é um anarquista. Que gerou um estilo completamente diferente, revolucionário, e que depois muitos seguiram, né? Então também o Silvio Luiz é um cara que merece um comentário muito especial, né? O Silvio praticamente não gritava gol também. Ele Não, falava, foi dele. Não, ele falava... Mais um gol brasileiro, isso aí, depois... meu povo. Lá onde a coruja... O Silvio foi genial. Genial. Não, e é legal porque o Silvio criou, quando o cara chegava na cara do gol e chutava pra cima, pelas barbas do Brasil, que eu vou dizer lá em casa? Que é tipo um que deselegante, hein? Isso aí, exatamente. Você sabe que tem um cara que ficou muito marcado aqui para o público do Rio de Janeiro, porque ele narrava jogos dos times do Rio de Janeiro, e talvez em São Paulo ele não tenha um reconhecimento como ele deveria ter, mas foi outro locutor extraordinário chamado Januário de Oliveira. Sensacional. Sim. Esse aí era um monstro, né, Nilson? Monstro, olha um corpo estendido no chão. Muitos bordões marcantes, apelidos de jogadores. Então, quer dizer, a nossa escola de narradores é um negócio fabuloso, né, cara? O que o Brasil já produziu de grandes narradores, tanto na TV como no rádio, e continua produzindo, é algo realmente muito especial, né?